Então vamos lá, a gente já sabe o que que é um concurso, a gente já sabe para que serve o concurso que a gente quer fazer, a gente já sabe o que que é o edital do concurso, como ler esse edital, como enxergar esse edital, que maneira que a gente deve enxergar o edital. O edital é o documento que rege o concurso, é o documento oficial que rege o concurso. E nesse edital a gente tem todas as informações sobre o concurso, informações de remuneração, informações dos cargos, informações também do conteúdo que cai na prova. O conteúdo que cai na prova, que é o nosso objetivo, estudar para a prova desse concurso, para passar no cargo e ganhar a remuneração. Né? E ter um trabalho digno, um trabalho satisfatório e que você tenha tempo também para fazer outras coisas na sua vida, né? Só que para estudar para esse conteúdo, a gente tinha falado que existe algumas matérias que caem mais, outras que são mais fáceis, e por isso que a gente tem que adotar uma estratégia antes de começar a estudar ou depois que a gente começa a estudar, né? A gente tem que adotar uma estratégia de estudos, é muito importante a gente adotar uma estratégia de estudo. Por quê? Porque a gente tem que fazer um planejamento dentro do nosso tempo, do nosso espaço de tempo, um planejamento que consiga ser eficaz, tá? Porque não adianta você querer estudar, por exemplo, a prova é dia 30, né, de um determinado mês. Não adianta você querer estudar, pegar qualquer conteúdo lá do. Ah, começar pelo início, né? Vamos começar por língua portuguesa. Não adianta você querer estudar língua portuguesa, tá? Você vai estudando aqui. Porque você vai chegar dia 23, por exemplo, você vai ter terminado língua portuguesa, tá? Terminei língua portuguesa, mas aí só falta alguns dias para a prova. E você não estudou o resto do edital. Não estudou nada das outras matérias. Isso significa que você vai chegar na prova, você não vai acertar as questões das matérias específicas e outras matérias você vai acabar sendo eliminado. Porque existe um limite de acertos para cada matéria, tá? Para cada bloco, para cada matéria lá. Né? Isso aí você lê no edital que vai estar explicando certinho qual que é o limite de acertos que tem que ter. Limite mínimo de acertos, né? Para cada matéria. Então não adianta você fazer isso, porque é, não temos tempo suficiente para estudar, né? Temos tempo suficiente para estudar todo o conteúdo e fazer a prova bonitinho. Isso aí é raro acontecer. Isso aí acontece quando a pessoa tem muito tempo de sobra disponível, tá? Tem muito tempo disponível para estudar toda a matéria. Então, 99% das vezes, se você for estudar para qualquer concurso, você não vai conseguir passar por todo o conteúdo, não vai conseguir estudar todo o conteúdo, não vai conseguir estudar. O que ocorre muitas vezes é você não conseguir passar e fazer uma prova, tá? Você faz uma prova, né? Você faz uma prova. Você não consegue passar todo o conteúdo. Você estudou português, você estudou alguns conteúdos, só que outros você não estudou. E você faz essa prova. O que acontece muitas vezes é, você faz outra prova de outro concurso, abre outro concurso, né? Abre outro concurso aqui e você já faz essa prova. E o que acontece é de você reutilizar o que você já estudou aqui para fazer essa outra prova. E nesse meio tempo em que abriu outro concurso, você estuda as outras matérias que você não estudou. Né? E aqui você já estuda aqui. E aqui você já reutiliza para fazer essa prova aqui. E assim você consegue, aí sim você consegue passar por todo o edital de um determinado concurso. Reaproveitando, né? Reaproveitando o conhecimento que você estudou para outros concursos anteriores. É por isso que aquela história, aquela velha história, né, que é sempre contada, antes de você ter uma aprovação, né, ser chamado em algum concurso, você tem que ter inúmeras reprovações anteriores, tá? Essa história é verídica. Por causa desse motivo que eu falei aqui, a gente vai reaproveitando os estudos até conseguir estudar todo o edital para um concurso, né? Então, assim, essa história é real e tem que colocar na cabeça que você nunca vai estudar para apenas um concurso. Você aceitou o desafio? Você aceitou o desafio de estudar para concurso? Aceitou? Tenha na sua cabeça que você nunca vai estudar apenas para um concurso. Nunca. Não existe isso. Um concurso que eu falo é uma prova, né? Uma prova. Você nunca vai estudar para apenas uma prova. Você, no mínimo, vai ter que passar por uma reprovação, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Isso aí vai depender da sua, se a sua estratégia de estudo for boa, né? Mas geralmente nunca vai estudar para um concurso. Então, não fique desanimado se você não passou no primeiro concurso, se você não passou no segundo, se você não passou no terceiro. Uma hora você vai passar. A gente tem que sempre lembrar que o estudo para concurso é uma maratona, tá? É uma maratona e não simplesmente um tiro, né? Não é um tiro. Não é um tiro, é uma maratona. Você tem que ser constante no seu estudo, tem que superar as dificuldades, tá? Então a gente tem que adotar uma estratégia, tá? Mas a gente tem que sempre acreditar que a gente vai passar no primeiro concurso, certo? A gente tem que sempre estudar pensando que a gente vai passar no primeiro concurso. Tá, e como estudar de maneira eficiente, como adotar essa estratégia para estudar e resolver as questões e acertar as questões do concurso. Como eu tinha dito, a gente pode classificar as matérias como fáceis. Algumas matérias vão ser mais fáceis do que outras, e outras matérias vão ser mais difíceis de aprender do que outras. Isso é básico, né? Tem gente que vai ter facilidade com matemática, tem outras pessoas que vão ter facilidade com português, outras pessoas que vão ter facilidade com informática. Isso aí tem que ser de cada um. E também tem matérias que naturalmente vão ser mais fáceis de você aprender do que outras. E também a gente pode classificar que tem matérias que caem mais na prova, são mais cobradas pela banca ou pelo órgão, né? E outras que são menos cobradas. Isso aqui significa dizer que vão ter mais questões, tá? Sobre aquela determinada matéria. Isso aqui significa que então, tem menos questões que vão ser cobradas daquela matéria. E isso aqui, né? Isso aqui significa dizer que quando você estuda as matérias mais cobradas, você acerta mais questões, né? Acerta mais questões do que erra mais questões. Então a gente pode classificar num primeiro momento
em que existem esses dois grupos de conteúdos, os mais fáceis de estudar, de aprender, e os mais cobrados e as menos cobradas, né? Então, a partir daqui a gente tem que adotar uma estratégia, traçar uma estratégia para estudar, né? Vou dar um exemplo hipotético, como eu já havia dado na outra aula, no outro vídeo, né? O seguinte, temos a matemática e temos português, tá? Português. Um exemplo hipotético aqui. Esses dois conteúdos, beleza. Qual é mais fácil de aprender? Para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas, português é mais fácil, certo? É mais fácil de aprender português. Alguns vão preferir matemática, né? Mas a maioria das pessoas vão preferir português, dependendo também do que é cobrado em matemática. Se for uma matemática mais aprofundada, né, vai ser mais difícil, é claro. Mas português ele acaba sendo mais fácil. Então, mais fácil. Qual é mais cobrado? Qual é mais cobrado? Aí, esse conhecimento do que é mais cobrado ou menos cobrado, a gente tem que adquirir, não basta simplesmente deduzir, porque a gente não tem como saber o que a banca cobra mais, o que cobra menos, só pesquisando. Como eu estou aqui para passar a experiência para vocês, eu digo que português é mais cobrado do que matemática em qualquer prova. Quer dizer, qualquer não, né? Se for uma prova aí para engenheiro, matemática vai ser uma matéria cobrada. Mas qualquer prova onde essas duas matérias estão no conhecimento básico, né? Não é a matéria específica do cargo, português vai ser mais cobrado, tá? Ele é o mais cobrado. O que a gente tem disso então? A gente vai estudar primeiro português. A gente vai começar pelo mais fácil e mais cobrado. Quando a gente estiver no nível bom em português, aí a gente vai partir para matemática. Entendeu? Então essa é uma estratégia que a gente pode adotar e que é eficaz. Funciona para mim, funciona para um monte de gente. Então a partir daqui a gente pode, por exemplo, adotar, que né, o exemplo lá, a prova é dia 30. E a gente tem essas duas matérias. Como a gente estudou português, que é o mais fácil e o mais cobrado, a gente estudou aqui. Dia 22 a gente termina de estudar português. E na prova são 10 questões, por exemplo. A prova vão ter 10 questões. Então 8 vai ser de português e 2 vai ser de matemática, por exemplo. Né? A gente estudou português, passamos por todo o português, tá? Passamos por todo o português. Ah, e falta 1, 2, 3. Falta alguns dias só para estudar matemática. Matemática, o conteúdo é muito difícil e é muito grande. Não interessa. Por quê? Porque a gente vai estar acertando a maioria das questões. Entendeu? A gente vai estar acertando a maioria das questões. E matemática, a gente estuda o que der, né? O que der para estudar nesses 3 dias. E com sorte a gente consegue acertar pelo menos uma questão aqui. E outra questão a gente deixa pra lá, né? Não se preocupe. Porque a maioria a gente acertou aqui. Porque a gente adotou uma estratégia correta para estudar para o concurso. Então, isso quer dizer a estratégia. A gente planejar o que cai mais e o que é mais fácil, basicamente. No primeiro momento a gente pode classificar assim. Então esse exemplo aqui é um exemplo hipotético que eu dei, tá? Para explicar. Eu vou mostrar agora na prática como a gente pode fazer na prova da Polícia Federal. Então, como eu havia dito lá, a gente tem as matérias que são mais fáceis, mais difíceis, mais cobradas e as menos cobradas. Em uma prova, a gente tem que pegar então o conteúdo programático e ir separando o que é mais fácil, o que é mais cobrado, o que é menos cobrado e o que é mais difícil, né? A gente está aqui então com a prova, com o edital da Polícia Federal. Então a gente pode classificar aqui, né? Estamos nos conhecimentos específicos porque é uma prova que já está com data definida e já está com data definida. Então a gente tem 2 meses apenas de preparação. Eu acho que é 2 meses, não estou enganado. Menos de 2 meses ou alguns meses, né? Para preparação. Não é um tempo bom, não é um tempo bom, é um tempo curto. Então a gente tem que focar nos conhecimentos específicos. Por quê? Porque é onde cai mais questões, tá? É onde cai mais questões. O peso é maior aqui. Sempre vai ser os conhecimentos específicos, é o peso maior. Com uma exceçãozinha ali para português, tá? Português é uma matéria muito cobrada em qualquer concurso. Muito cobrado em qualquer concurso, então basicamente você tem que dar bem afiado em português, tá? Porque é uma das únicas matérias nos conhecimentos básicos, que não os conhecimentos específicos, que é muito cobrado, tá? Português é essa exceçãozinha, mas no mais, as mais cobradas estão aqui, ó, nos conhecimentos específicos. Esses conhecimentos específicos é que a gente tem que focar, então. Então a gente tem que fazer a separação aqui. Noções de direito constitucional é mais fácil ou menos fácil? Noções de direito administrativo, pá, piriri. Como então eu vou saber? Como eu vou saber se é mais fácil, se é menos difícil? Bom, eu tô aqui para ajudar a entender isso, tá? Mas a gente pode pegar uma prova também para entender isso. Primeiro eu vou passar aqui o que eu considero mais fácil ou menos difícil, beleza? Isso aqui é o mais fácil, tá? Vou colocar um F, mais fácil. Isso aqui também é um pouco fácil. Na verdade, isso aqui vamos classificar como menos fácil, tá? Em comparação ao direito constitucional. Por que é menos fácil? Porque é bastante conteúdo, tá? Bastante conteúdo. E são coisas bem teóricas, assim, você tem que quebrar a cabeça um pouquinho ali para entender, mas não significa que seja impossível, que seja muito difícil. Aqui a gente tem noções de governança pública. Isso aqui também é menos fácil, tá? É um conteúdo bastante teórico, é menos fácil de estudar. E a gente vai analisando, ó. Noções de gestão de pessoas. Isso aqui eu considero mais fácil, tá? Eu já estudei essa questão aqui. Em um momento, acho que o concurso do IBGE caiu um pouco de administração na questão de gestão de pessoas, tá? Modelos de gestão de pessoas. Então, é um concurso muito simples de entender, tá? Gestão de contratos e recursos materiais. Isso aqui é muito difícil, tá? Isso aqui é muito difícil. Envolve legislação específica. A gente considera menos fácil. Legislação aplicada pela Polícia Federal. Isso aqui é legislação, tá? A gente não classifica aqui como mais fácil ou menos fácil. Que é legislação. Legislação a gente nunca considera que é mais fácil. Quer dizer, nunca não existe, né? Mas a gente não considera que é mais fácil ou menos difícil. A gente considera que é uma lei que a gente tem que ler e entender ela.
Só basta ver se ela é mais cobrada ou menos cobrada. Então vamos ver aqui o que é mais cobrado. Noção de direito constitucional e noção de direito administrativo, a gente pode entender que direito constitucional é menos cobrado sim, tá? É menos cobrado. E noção de direito administrativo é mais cobrado, infelizmente. Noção de governança pública acaba sendo também cobrado, mais do que direito constitucional. Gestão de pessoas também acaba sendo bastante cobrado. Essas outras matérias vão ser bastante cobradas, tá? Em comparação a direito constitucional, as outras matérias, elas vão ser mais cobradas do que direito constitucional. Tá, mas a gente começa, mesmo assim, começamos pelo mais fácil, tá? A gente vai afunilando. Por quê que a gente tem que começar pelo mais fácil? Como a gente está numa corrida contra o tempo, a gente tem que entender que se a gente começar pelo mais difícil, mesmo que seja mais cobrado, mesmo que seja mais cobrado, a gente vai estudar esse mais difícil, vai levar mais tempo para estudar esse mais difícil, porque é um conteúdo mais difícil de aprender, tanto seja pela dificuldade de você entender, seja pela quantidade de conteúdo que você tem que ver. Então a gente tem que começar pelo mais fácil, porque a gente leva menos tempo para aprender e vai sobrar um tempo para estudar as mais difíceis depois, as mais difíceis. Então se a gente começar pelo mais difícil, a gente vai ocupar muito tempo estudando e pode ocorrer de a gente não estudar o mais fácil, tá? E numa prova onde a concorrência ela é uma concorrência verdadeira, o conteúdo mais fácil é quase que obrigatório acertar, tá? As questões. É quase que obrigatório acertar essas questões que o conteúdo são mais fáceis. Entendeu? Uma prova de conhecimento, de concorrência ali verdadeira. Como essa prova da Polícia Federal aqui é uma oportunidade incrível, muita gente vai querer fazer esse concurso. Então a gente tem que entender que o tempo, dentro desse tempo, a gente tem que dividir o tempo de uma maneira correta. Então, se a gente começar a estudar pelo mais difícil, a gente vai ocupar muito tempo e provavelmente não vai conseguir estudar o mais fácil. Então, sempre comece pelo mais fácil. Mesmo se não é tão cobrado, tá? Com raras exceções. Com raras exceções. Porque o mais fácil, você vai levar menos tempo. Você vai levar menos tempo para estudar os mais fáceis. E aí você consegue encaixar depois os mais difíceis, mesmo que você não consiga estudar todo o conteúdo mais difícil. Você já sabe os mais fáceis, então acaba compensando as questões que talvez você não acerte, né, do conteúdo mais difícil, que é mais cobrado. Então, basicamente isso. A gente vai entender isso conforme vai passando os conteúdos, tá? É uma coisa simples de entender. Então, a gente pode classificar assim, tá? Direito constitucional, direito administrativo, mais fácil. Direito administrativo não é fácil. Esse aqui também não é fácil. A gente pode formar essa classificação e pode traçar, então, a nossa estratégia de estudo. Então, a gente pode primeiro começar com direito constitucional. Depois a gente pode passar para gestão de pessoas, tá? A gente pode depois dar uma bisoiada nisso aqui, direito administrativo. Não subestime direito administrativo. Geralmente cai bastante questões, tá? Muito cobrado direito administrativo. Não subestime, a gente pode então, mesmo que seja menos fácil, a gente pode ir passar pelo menos aqui até o 3, tá? Até o item 3 aqui, ó, agentes públicos de direito administrativo. Aí a gente pode ir para as outras, né? Gestão de. Isso aqui a gente deixa para depois, tá? É o menos fácil e mais cobrado. Só que em comparação com governança pública, a gente pode colocar a governança pública como o quarto aí a se estudar. E o quinto a gente pode colocar esse aqui. E a legislação aplicada a gente coloca em sexto. Pode colocar em sexto, por enquanto. Então essa é a classificação. A gente primeiro estuda constitucional, depois estuda gestão de pessoas, depois estuda direito administrativo, até uma determinada parte, não precisa estar tudo, tá? A gente pode classificar aqui os mais cobrados, quais são os conteúdos mais cobrados de direito administrativo, quais são os menos, isso aqui a gente pode classificar também em um outro momento, tá? Aí depois a gente vai para governança, e depois gestão de recursos materiais, e depois legislação. É uma boa classificação aí para começar. Bom, como então a gente consegue entender o que é mais cobrado e o que é mais fácil? A gente só consegue entender isso estudando, mas eu estou tentando ajudar aqui, passar para você o que é mais fácil e o que é menos fácil através da minha experiência. Então isso significa traçar uma estratégia de estudo. Significa então dizer que a gente tem que estudar toda a matéria para depois passar para outra matéria. Isso aí eu vou falar depois, tá? Vou explicar depois. Eu quero mostrar aqui para vocês uma prova, a última prova aqui da Polícia Federal para agente administrativo, tá? Essa aqui é a última prova e aqui eu vou mostrar na prática como que funciona essa estratégia, tá? Como que funciona essa estratégia. Bom, a gente começa aqui com conhecimentos básicos. A gente começa com os conhecimentos básicos aqui. E eu marquei aqui de marca-texto amarelo questões do mesmo grupo, tá? Olha só. Os marca-textos aqui são as questões do mesmo conteúdo, entendeu? Então aqui a gente pode colocar aqui esse primeiro amarelo como português, tá? Português. Perceba o número de questões que cai de português. Então todo esse amarelo é português. São 10 questões de português, tá? Nessa provinha aqui, 10 questões de português. Então o peso da matéria português é grande, é muito grande, 10 questões. Se você acertar as 10, você já sai na frente de muita gente que, por exemplo, estudou lá informática, tá? Vamos pegar aqui. Esse aqui é uma matéria chamada Manual de Redação, tá? Da Presidência da República, que tá dentro da matéria de português, mas é uma matéria à parte de português, tá? Tá dentro do conteúdo de português lá no edital, mas é à parte. Então aqui a gente tem 5 questões dessa matéria.
Essa prova aqui é uma prova de 2014, tá? Uma prova antiga, vai fazer 10 anos. Quer dizer, já fez, né? 10 anos. Então a gente tem que se atentar a isso também. Porque hoje em dia, essa manual da redação ela é cobrada no máximo 2 questões, né? Por prova. Hoje em dia ela é menos cobrada. Mas antigamente era mais cobrada. Mas isso aqui é só pra gente entender como é feita a classificação aqui do que é mais cobrado e do que é menos cobrado, tá? Aqui a gente tem também informática, né? Informática aqui, ó. A gente pode entender pelo enunciado aqui, o primeiro enunciado aqui antes das questões, tá? O que é cada matéria, né? Ó, leitura de texto, vírgula, português, né? Coerência, coesão do texto, português. Então assim a gente vai classificando. Aqui, Windows e Linux não é português, né? Isso aqui já é informática. Então a gente tem aqui quantas questões de informática? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões de informática. Perceba que é menos do que português, né? Português tem 10 questões. 10 questões de português. Já passando para a próxima aqui, esse aqui, proposição, lógica sentencial. Isso aqui é raciocínio lógico, então a gente já pode classificar essas questões como raciocínio lógico. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 também questões de raciocínio lógico. Então percebe que tem o mesmo peso de informática. Um exemplo aqui. Tem o mesmo número de questões, então a gente tem que pegar qual que é mais fácil ou mais difícil. Qual que é mais fácil? Informática ou raciocínio lógico? Isso vai depender de cada pessoa, né? Se você tem mais facilidade com informática, se você tem mais facilidade com raciocínio lógico. Eu confesso para vocês que eu tenho mais facilidade com raciocínio lógico, porque é uma matéria muito intuitiva de você aprender, sabe? A informática, ela é uma matéria que tem muito conteúdo para você entender, sabe? Muito conteúdo. Mas isso aí você tem que pegar uma aula, duas, entender como que funciona, para você ver qual que é mais fácil, qual que é mais difícil para você. Então temos 6 questões de raciocínio lógico. Aqui, essas questões aqui, eu considero que seja atualidades, tá? Eu não cheguei a ler o edital de 2014, mas eu considero que seja atualidade. Porque aqui ele fala de uma coisa que aconteceu na época, então atualidades. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questões de atualidades. Esse edital da Polícia Federal de agora não cobre essa matéria, então a gente não tece comentários sobre, tá? Foi uma matéria específica lá de 2014. Aqui a gente já pode chegar em direito administrativo, tá? Funções de polícia judiciária, atos, né? Atos praticados pelos servidores, a gente já está falando de direito administrativo, controle ministerial, quem tem competência, a gente já falando de direito administrativo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões de direito administrativo. Essa prova aqui, o direito administrativo, ele caiu nos conhecimentos básicos. Conhecimentos básicos. Já nesta prova aqui, o direito administrativo ele tá cobrando nos conhecimentos específicos. Isso significa dizer que vai ter mais questões, tá? Do que essa prova aqui que foi lá para os conhecimentos básicos, tá? Aqui a gente já pode ver o direito constitucional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 8 questões também de direito constitucional. Então a gente pode inferir que, mesmo numa prova em que essas duas matérias são cobradas nos conhecimentos básicos, tá? Por que é os conhecimentos básicos? Porque tá aqui, ó, é o conhecimento básico, ó. Aí depois começa os conhecimentos específicos, tá? Os conhecimentos específicos dessa prova aqui provavelmente foram diferentes, tá? Porque eu não encontrei muitas questões que tratem desses assuntos aqui. Mas se essa prova cobra 8 questões de cada em conhecimentos básicos, pode ter certeza que vai cobrar muitas questões. Aí eu dou também no mínimo 8, tá? Opa, no mínimo 8. Vai cobrar direito administrativo e direito constitucional também nos conhecimentos específicos, no mínimo. Então você estudando essas duas matérias, você já acerta 16 questões, né? Então basicamente isso. Essa separação que a gente faz, a gente pode pegar outras provas também da CESP e ver o que ela cobra mais. Por exemplo, essa prova aqui é uma prova de nível superior já, tá? Ela é de escrivão da Polícia Federal, só que é da CESP também, tá? Essa aqui é uma prova para escrivão de nível superior, mas a gente pode pegar ela e entender também como a CESP ela cobra. Por exemplo, aqui a gente pode classificar que tem 18 questões de português, tá? 18 questões de português. Aqui, manual da redação, 6 questões de manual da redação. E aí a gente vai classificando o que costuma ser mais cobrado, o que não costuma. Isso aqui, direito constitucional, ó, direito administrativo, isso aqui, a gente vai classificando, ó. Muitas questões de direito administrativo aqui para escrivão. Isso aqui, direito penal, processual penal. A gente pode ir classificando. Aqui começa, se eu não me engano, estatística, né? Não, esse aqui é estatística. Aí já começa estatística. E assim a gente analisa como é mais cobrado. Onde achar essas provas? Joga no Google. Prova, Polícia Federal, provas anteriores da Polícia Federal. E pesquisa lá. Esse aqui já é informática. No bloco 2 já é informática. E aqui no bloco 3, se eu não me engano, é contabilidade. A gente pode ir classificando. Você percebe que aqui, informática, ela está classificada com conhecimentos específicos, tá? Conhecimentos específicos. Porque ele está fora do bloco 1, que é os conhecimentos básicos. Eu percebo a quantidade de questões que está cobrando aqui. Então é assim que você tem que montar a estratégia de estudo. Você tem que perceber como é cobrada nas provas anteriores. Em que bloco está, em que tá no conhecimento específico ou tá no conhecimento básico? Se estiver no conhecimento específico vai ter mais questões, né? Conhecimento específico significa os conhecimentos específicos para o cargo. Então, para escrivão de Polícia Federal, eles estão querendo muito conhecimento de informática aqui, ó. Muito conhecimento de informática. Rede de computadores, muitos conhecimentos de informática. Então aqui são muitas questões. E aqui contabilidade, né? Contabilidade também, conhecimento específico, bloco 3. Lá era separado por bloco, mas a gente tem que sempre no bloco 1 é os conhecimentos básicos, onde tem português, raciocínio lógico, né? Então é assim que a gente faz a classificação. E monta uma estratégia de estudo, né? Tá, então basicamente, resumindo, né?
comece a estudar noções de direito constitucional e siga para noções de gestão de pessoas, depois direito administrativo, governança, gestão de recursos materiais. Basicamente isso. A gente vai passar um pouquinho mais a respeito deste edital, tá? Desse edital, que é o que a gente vai estudar, né? Que a gente vai estar estudando aí até a prova. A gente vai passar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Mas é isso que eu queria falar sobre a estratégia de estudo, que é muito importante, tá? Não basta só você pegar e começar a estudar loucamente e aí você não vai conseguir estudar tudo. Muito provavelmente você vai estudar questões que não caem tanto, tá? Por exemplo, você vai passar horas, dias estudando informática, sendo que informática cai 6 questões. E aí você deixou de estudar direito constitucional, que cai 8 questões, 2 questões a mais, né? Você vai errar 8 para acertar 6, né? Eu prefiro acertar 8 e errar 6, porque aí eu fico com 2 pontos a mais do que eu poderia estar se eu estudasse informática, né? Então, essa é a questão da estratégia, muito importante. Outra coisa que eu queria passar brevemente aqui para vocês, né? É a questão da rotina, do planejamento aí diário de estudo de cada um de vocês, né? Como organizar essa rotina de estudo é uma coisa assim que quando as pessoas vão estudar, elas sempre se perguntam, elas perguntam aí pros coaches, pras pessoas aí, pros mentores, e como que eu vou organizar minha rotina, me dê dicas aí de organizar minha rotina de estudo, que horário é melhor para mim estudar, o que eu devo estudar em cada dia, né? Elas querem uma coisa bem redondinha aí, que é uma fórmula, né? Mas não existe fórmulas. Cada um tem a sua rotina, cada um conhece a sua rotina. Tem pessoas que têm rotinas mais definidas, né? Cada hora ela sabe que ela vai fazer alguma coisa. Tem pessoas que têm a rotina menos definida, mais imprevisível, né? Mas assim, qualquer pessoa com qualquer rotina, salvo raras exceções, consegue montar sim uma rotina semanal de estudo que tenha um mínimo de eficácia aí para fazer a prova, que qualquer prova aí que ela esteja estudando. Então a gente tem que entender que cada pessoa tem uma rotina. Tá. Mas como eu vou montar dentro da minha rotina uma rotina de estudo? Você tem que perceber que você tem que entender a sua rotina primeiro, a sua rotina. O que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. O que você faz? O que você costuma fazer? O que você costuma fazer nesses dias? Eu trabalho tal horário de tal horário. E depois eu faço tal coisa. Tal horário, eu faço isso. Na quarta eu não trabalho. Eu faço isso. Na quinta eu trabalho, na sexta, no sábado, no domingo eu trabalho. E sobra esse horário, sobra pra quê? Mas o que você faz nesse horário? Né? Você fica livre, você faz alguma coisa, você limpa a casa, você cuida do cachorro, você sai pra passear com o cachorro, cuida dos filhos, assiste alguma coisa com a namorada. O que você faz? Né? Você tem que entender essa rotina pra você, daí, encaixar nessa rotina o seu estudo para o seu concurso, o seu futuro. A gente tem que pensar que é um investimento para o futuro. O estudo para qualquer coisa, seja para concurso, seja para faculdade, é um investimento para o futuro. Ainda mais para concurso, tá? O concurso ele vai te dar um retorno certo. É um retorno certo financeiro, tá? Um dos melhores investimentos que as pessoas que têm poucas oportunidades podem fazer é o concurso, sem sombra de dúvidas. Então você precisa encaixar na sua rotina um momento em que você vai estudar. Tá? Você vai separar em alguns dias ou outros dias esse estudo para que você possa fazer esse investimento. Tá, quantos minutos então você tem que separar por dia? Isso vai depender de cada um. Tem gente que tem mais tempo para estudar por dia, tem gente que tem apenas 20 min, 10 minutos, 5 minutos. Isso acontece muito, né? Tem gente já que tem 2 horas para estudar. Tem gente que tem 3. Isso aí você não pode se comparar com as pessoas, tá? Não existe comparação aqui, tá? O que existe é a qualidade do estudo. O que você faz dentro desses 20 minutos? O que você faz desses 10 minutos? O que você faz? Não adianta nada você ter 2 horas de estudo e você estudar coisa que não precisa estudar, tá? Eu vejo gente que estuda não sei quantos anos para um concurso e não consegue passar no concurso. Muitos anos estudando para aquele concurso e não consegue passar no concurso. Mas você estuda realmente de maneira eficaz? Você estuda para acertar as questões? Você estuda o que realmente cai na prova? Você está estudando o que realmente a banca ela cobra, né? Então, não existe comparação aqui, tá? Tem que entender isso. É claro, sim, que a pessoa que tem 2 horas ela vai conseguir ver mais coisas da pessoa que tem 20 minutos. Mas não tente se comparar, tá? Conforme você vai passando os seus estudos, você vai entendendo quanto tempo você precisa, tá? Quanto tempo você precisa, conforme você vai passando lá o edital, as matérias que você tem que estudar, e você vê que ainda faltam matérias que você tem que estudar, você entende que eu preciso então de mais tempo para estudar para terminar essas matérias aqui. E aí você encaixa na sua rotina. Como encaixar na rotina esse tempo? Isso aí vai de cada um. Tem pessoas que acordam 6 horas para trabalhar e voltam para casa 7 horas. E o único tempo que sobra é no período ali das... Vou colocar aqui 7 horas. O único tempo que sobra ali é no período das 9 horas em que elas deitam na cama. E talvez ali elas tenham 1 horinha até elas dormir às 10, né? Então, esse período aqui já é um tempo que pode se encaixar, tá? Isso aí vai de cada um. O mais importante é isso aqui, ó. Isso aqui é o mais importante.
Isso aqui, ó. Isso aqui é o mais importante. Vocês lembram que estudar para concurso é uma maratona? Não importa se você está correndo a 20 km por hora, a 100 km por hora se você for flash. Não adianta você correr 100 km por hora e você parar em 5 km percorrida só, enquanto essa pessoa que está correndo a 20 ela consegue fazer todo o percurso de 50. Tem que ter constância, tá? Não importa se você estuda 20, 10, 5, você tem que cumprir os seus horários. Você tem que cumprir quantos dias, quantos minutos eu tenho que estudar por dia, quantos dias, isso vai de você. Você separa de acordo com a sua rotina. Eu consigo estudar só um dia, consigo estudar 2 dias, eu consigo estudar 3 dias. Quanto mais dia tiver, obviamente, melhor, né? Quanto mais tempo. Mas você precisa entender que o principal não é quanto tempo você tem, e sim se você é constante naquilo, se você está seguindo os seus horários, se você está tendo a disciplina de seguir e não faltar, né? A gente entende que a disciplina, para ter a constância, ela não é uma coisa que você é obrigado, você se obriga a fazer. Não é uma coisa que você se obriga a fazer. A gente tem que entender que o concurso é um investimento. Um investimento. Então, você não é obrigado a fazer isso. Se você pensa no seu futuro, você naturalmente vai querer investir e você naturalmente vai ter disciplina para cumprir os seus horários, para cumprir o que você tem que estudar aqui no edital. Você quer uma vida melhor? Você quer ganhar mais? Você quer um salário melhor? Você quer um emprego melhor? Pense no seu futuro. Quando chegar o horário que você separou para estudar, pense no seu futuro. É um investimento. Tá com dúvida se realmente vai dar certo? Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Um investimento, ele tem que ser mensurável se ele realmente vai dar certo ou se ele não vai dar certo. Nesse caso, pode ter certeza que vai dar certo, tá? O estudo para concurso é um retorno certo, líquido e certo, tá? Em algum momento, seja em 3 anos, como eu dei aquele exemplo lá, a pessoa estuda 3 anos para passar, ou seja, em 6 meses, em 3 meses, em um ano, vai ter um retorno em algum momento desse investimento que você está fazendo. Porque você vai reaproveitar os estudos, você vai conseguir reaproveitar os estudos. É como se fosse um treinamento físico, tá? Um treinamento físico. Vou fazer aqui, ó. Treinamento físico. Isso aqui é um halter, né? Treinamento físico. Se você ter a constância, se você treinar todos os dias, não faltar uma hora, vai sair o retorno, meu amigo. Não tem como. Entendeu? É um retorno líquido e certo. Não tenha dúvidas. Só tenha constância que vai dar certo. Então, isso aqui faz parte da sua estratégia, você montar uma rotina de estudo. Uma coisa que eu queria também falar, antes de terminar, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma pizza, né? É uma pizza. Rodízio. Rodízio de estudo. O que significa rodízio de estudo? Significa você separar os dias que você vai estudar cada matéria. Não adianta você pegar e estudar português todos os dias do mês, porque você quer terminar português. Não funciona isso. Porque vai ter um momento aqui do dia do mês que você vai estagnar da matéria. Você não vai aguentar mais ver a cara do professor, ou não vai aguentar mais ver sobre a matéria. Você não vai aguentar mais. Isso vai dificultar você continuar estudando. No outro dia você vai querer jogar bola, você vai querer jogar videogame, você vai querer sair com os amigos. Vai dificultar. Então, o certo seria você fazer o rodízio. 2 dias você estuda português, depois 2 dias você estuda matemática, depois 2 dias você estuda informática, né? Com exemplos aqui de matérias que eu dei. E isso aqui você vai separando conforme aquela lista de prioridades que a gente falou na estratégia. Então, no mais é só isso. E é isso aí que a gente tinha pra falar sobre estratégia. Show. Eu tô regravando aqui, porque por algum motivo não pegou a tela que eu tava explicando lá. Mas é basicamente esse aqui o mapa, o mapa mental que eu tinha desenhado, né, na explicação. Então a gente tem que ter constância, né, a constância. E a gente tem que tratar o estudo como um investimento. Não importa se você tem 20, 10, 5 minutos, 2, 3 horas, não existe comparação. A gente tem que focar na qualidade, que é atrelada à estratégia de estudo que você tem. E ter sempre constância, porque o concurso, o estudo para o concurso é uma maratona. Uma maratona que você tem que sempre estar correndo, né, constantemente. Não importa se você é muito inteligente intelectualmente e você correr só 5 km e desistir no meio do caminho. Se você conseguir correr ali pelo menos 20 km por hora e conseguir alcançar o fim da maratona, você é melhor do que quem corre consegue correr 100 km por hora, né? Então a gente tem que acreditar que é possível e traçar a estratégia aqui, ó, né, conforme a nossa rotina demanda, né? E aqui embaixo eu expliquei sobre o rodízio de estudo, em que você deve fazer um rodízio aqui entre as matérias para você não se estagnar. Aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que é o calendário, né? Vamos supor que é um calendário. E vamos supor que você queira estudar todos os dias da semana português apenas, todos os dias do mês, porque você quer terminar todo o edital lá. Porra, eu não aguento mais, eu quero ver aquele edital terminado da matéria de português. Não adianta, você não vai conseguir, porque vai chegar um dia que você vai estagnar da matéria. A estagnação, ela remete tanto ao tédio que você vai possuir estudando aquela matéria, que você não aguenta mais estudar aquela matéria, tanto a qualidade do seu estudo, a qualidade vai diminuir, tá?
você não vai conseguir reter informações importantes, como você estava retendo lá nos primeiros dias. Então é importante você separar. Você estuda 3 dias português, aí depois você estuda 2 dias matemática, sempre focando, é claro, na matéria que cai mais. Então você vai estudar português mais dias, menos dias matemática, aí você volta de novo para português, aí estuda informática, aí depois de informática, para não estagnar português, estuda informática. Aí depois que você desestagnou, né, você fez ali né, uma limpeza na mente ali de português, aí você volta para português de novo. E você vai usando dessa estratégia. É basicamente isso.